E aí, meus amigos e minhas amigas da manutenção, hoje eu trago um tema que eu já queria ter abordado há um bom tempo, porém estava esperando o momento certo e eu acredito que chegou. Que é sobre uma discussão que é comum a gente encontrar aí no ramo eólico, referente ao tempo de inspeção de uma gearbox. Essa discussão eu já presenciei várias e várias vezes, porém eu nunca vi essa discussão baseada em fatos, né? Com dados, ou seja, com a base forte. Basicamente, a base dessas discussões normalmente são, de um lado tem uma pessoa que conhece alguém, ou ela mesma realiza 2, 3 boroscopias por dia, e do outro lado tem alguém que conhece alguém, ou que só realiza uma inspeção, e aí gera aquele debate. Então, hoje eu preparei um material aí para a gente ou acabar com essa discussão, ou então dar mais material para a discussão ficar mais interessante. Então, me acompanha aí, vamos fazer um velho e bom rascunho aqui de alguns cálculos e saber se de fato é possível ou não realizar uma, duas, três inspeções por dia. Vamos lá? Bom, então vamos lá. Para realizar esse cálculo, escolhi um modelo de gearbox estrategicamente com os planetários iguais. E esse modelo de gearbox ele não é o maior do segmento eólico, também não é o menor. Então é um modelo intermediário aí para no nosso cálculo ficar ainda mais preciso. Temos modelos maior com 36 itens inspecionáveis, 38. Isso daqui tem basicamente 32 itens inspecionáveis. Como também teria modelo menor com apenas um estágio planetário e 2 estágios paralelo, que basicamente tem 23 itens inspecionáveis. Então, para realizar esse cálculo, eu poderia simplesmente pegar a quantidade de componentes e dividir pelo tempo e ter o tempo médio para cada componente. Porém, esse cálculo ele não seria justo pelo seguinte motivo. Eu tenho componentes como a engrenagem anelar, ringue guia, muito grandes, e tenho componentes bem pequenos como a HSS. Então, para tentar ser mais justo com o cálculo e termos mais precisão, vou dividir da seguinte maneira. Eu poderia realizar esse cálculo pelo diâmetro, mas para não ficar um cálculo tão extenso, ficar mais fácil de entender, vou dividir pela quantidade de dentes, as engrenagens, baseado nos dentes reais, e os rolamentos eu vou dividir pela quantidade de vãos ou os roletes, né? No caso eu vou preferir utilizar vãos, porque é exatamente a parte que a gente acessa, onde a gente coloca a sonda e inspeciona a pista interna, a pista externa, os elementos rolantes e gaiola. No caso a pista externa e interna, tanto do anel interno como do anel externo. Então, para isso, a gente tem que fazer algumas considerações, né? Então, vamos lá para dar início. Primeira consideração é considerar como é no segmento eólico, 9 horas diárias, com 1 hora para almoço, né? De segunda a quinta-feira, de 7 às 17. E na sexta, de 7 às 16, tudo com 1 hora para almoço. E aí, eu vou realizar esse cálculo baseado que o inspetor ele tem que realizar 2 gearbox por dia, né? Então, eu vou considerar 4 horas e meia para cada gearbox. Então, vamos lá. Entendi agora e dar valores para cada item do planetário de entrada. A engrenagem anelar, ringue guia em destaque aqui. Esse componente tem em média aí 120, 90, 110, depende do modelo de gearbox. Então eu peguei 110 como média. Porém, eu só vou considerar 80 dentes para cálculo, porque somente nos modelos mais antigos, essa parte aqui do ringue guia, da engrenagem anelar, está submersa no lubrificante. Então não é inspecionado. Então eu vou considerar apenas 80 dentes possíveis de ser inspecionado. A planeteguia, a engrenagem planetária, o satélite, como você esteja mais familiarizado. Considerar para essa engrenagem 45 dentes. Então, no caso, vezes 3, porque temos 3 engrenagens no planetário. Eixo solar, que é o que faz a ligação do planetário de entrada para o intermediário, ou do intermediário para a engrenagem lenta. Como é um componente pequeno, é um componente que de fato aumenta a rotação, vou considerar apenas 18 dentes para esse componente. E agora, chegando nos rolamentos. Na engrenagem planetária tem no mínimo 2 rolamentos. O rolamento do lado rotor, que é esse aqui da frente, como temos o mesmo rolamento na parte de trás, o rolamento lá do gerador da planeteguia, né? Então eu vou considerar 45 vãos para cada rolamento desse. Nesse caso aqui são vezes 6, porque cada uma tem 2. Então a gente tem 3 vezes 2, 6. E por fim os rolamentos desse planetário. O rolamento que segura a estrutura do planetário, o famoso PC, a gente também tem 2. O PCA ou PC lá do rotor. E o PCB ou PC lá do gerador. E aí para esse componente a gente vai considerar que ele tem 60 vãos. Então ao total nesse planetário de entrada aqui a gente vai ter 623 vãos. Vãos e dentes, é claro. E aí o planetário intermediário, exatamente para facilitar o cálculo,
eu deixei com a mesma quantidade de dentes e vãos, porque basicamente é o que acontece. O que muda na verdade é o módulo dos dentes e alguns diâmetros dos rolamentos para diminuir o seu diâmetro ali. Mas a quantidade de dentes e vãos são basicamente as mesmas, só que em dimensões um pouco menor. Então, para facilitar o cálculo, eu vou considerar igualmente ao planetário de entrada. E o estágio paralelo, para finalizar, a engrenagem lenta, a LSS, considerei que ela tem 65 dentes. Aí, o eixo pinhão rápido, o famoso HSS, considerei que ele tem 22 dentes. E aí, os rolamentos da engrenagem lenta, do eixo aqui, né? Ele vai ter dois, tanto o lado rotor, como também vai ter o do lado gerador. E aí, para esse rolamento, eu vou considerar que ele tem 60 vãos. E o mesmo acontece para o HSS. Temos o rolamento lado rotor e temos o rolamento lado gerador, que normalmente é um rolamento duplo, que inclusive nas máquinas mais novas é possível você inspecionar os dois lados, por até contar como dois, mas aqui eu vou contar apenas como um. E por ser um rolamento menor, vamos considerar que ele tem apenas 30 vãos para inspecionar. Então, com isso, no estágio paralelo, estágio paralelo ou helicoidal, como você seja mais acostumado, temos 267 vãos e dentes. E aí vamos para os cálculos agora, né? O total de dentes e vãos, somando dos três estágios aí, vai dar 1513 vãos e dentes. E aí, como o cara tem que fazer duas máquinas por dia, ele tem 4 horas e meia. E aí, só para informação, todo mundo sabe, para dar aquela velha revisada, uma hora tem 60 minutos, que tem 3.600 segundos. Então, eu não vou considerar que ele tem 4 horas e meia, vou considerar apenas 3 horas. Por quê, Francisco? Por um motivo bem simples. E olha que eu estou sendo generoso fazendo essa consideração. Porque o cara tem que realizar a subida, abrir as tampas, esperar a máquina esfriar um pouco, depois ele tem que tampar e descer. Tudo isso dentro das 4 horas e meia. Então eu tirei 1 hora e meia aí para ele subir, realizar a desmontagem que for necessário, no caso tirar as pontas, os bujões de acesso. Esperar a máquina esfriar um pouco, que é muito importante. Normalmente a gente chega na máquina aí, ela está com 80 graus, 90 graus, 78, por aí vai. E a grande maioria dos boroscópios que a gente tem hoje, atuante no Brasil, são recomendados trabalhar entre menos 20 e 70 graus Celsius, ou seja, é importante deixar a máquina esfriar um pouquinho para você não comprometer a sonda do seu boroscópio. Sem falar que a máquina muito quente, o vapor de óleo não deixa você ter uma imagem nítida. Então vou dar uma hora aí na parte do início, né? Uma hora para subir, realizar a desmontagem do que for necessário, esperar esfriar um pouco e meia hora para trancar e realizar a descida. Então fica 3 horas. E aí para 3 horas a gente tem as seguintes condições. 3 horas vai ter 130 minutos, 10.800 segundos, né? Então, basicamente, eu peguei os 1.513 itens, dentes e vãos, dividi pela hora, vai dar esse valor, pelos minutos, que vai dar 0,11 minutos para cada componente, mas ainda ficaria um número muito quebrado, então resolvi trabalhar com segundos, que dá exatamente 7 segundos e 13 centésimos de segundos para cada dente ou para cada vão. Observação muito importante. Esse tempo aqui, lembre-se que você tem que acessar o componente e inspecionar dentro desse tempo aqui, né? Não é só você inspecionar, você tem que a parte de acessar, a sonda suja muitas vezes, então você tem que retirar, limpar. Às vezes você acabou de limpar, coloca, suja de novo, então assim, é um trabalho que tem que ter paciência, tem que estar com a cabeça bem tranquila. Então, meus amigos, agora que nós já temos o tempo de inspeção para cada dente ou para cada vão, né? Então vamos voltar nas imagens que a gente já viu, calculando o tempo para inspecionar cada uma delas. Então iniciando pela ring gear, a engrenagem anelar, a gente considerou que ela tinha 80 dentes, né? Então vamos ter exatamente 9 minutos e 31 segundos para inspecionar todo esse componente aqui em destaque, toda essa engrenagem aqui. A engrenagem planetária, a planeteguia, ou satélite, como você seja mais familiarizado, a gente considerou que ela tinha 45 dentes, então vamos ter 5 minutos e 20 segundos para inspecionar cada uma delas, ou seja, na soma do planetário a gente vai ter que multiplicar esse valor por 3. O eixo solar, que faz a ligação entre os planetários, né, e entre a engrenagem lenta, a gente considerou que ele tinha apenas 18 dentes, então a gente tem para inspecionar esse componente aqui 2 minutos e 8 segundos. E aí vale a ressalva que para acessar esse componente aqui a gente não consegue um único acesso e lá e ver ele 100%. Normalmente com um acesso a gente vê 3, 4 dentes no máximo. E aí é preciso fazer o giro para a próxima engrenagem, fazer o acesso novamente para ver mais 3, 4 dentes assim até inspecionar ele por completo.
E aí, chegando nos rolamentos, né? Tanto o rolamento lá do rotor, como o rolamento lá do gerador, a engrenagem planetária. A gente considerou que tinha 45 vãos. Então, a gente vai ter aí 5 minutos e 20 segundos para cada rolamento. Então, nesse caso aqui, iremos multiplicar por 6 para o cálculo da somatória do estágio no final. E por fim, para os rolamentos que suporta a estrutura do planetário, né? Tanto o PC lá do rotor, como o PC lá do gerador, a gente considerou que ele tinha 60 vãos, então vamos ter 7 minutos e 7 segundos para inspecionar cada rolamento desse. E aí, por fim, para inspecionar toda essa estrutura planetária aqui de entrada, vamos ter exatamente 1 hora, 15 minutos e 23 segundos para inspecionar todos esses componentes. Vale novamente lembrar que esse aí não é só o tempo de inspeção, esse aí é o tempo total que a gente vai ter para inserir a sonda, chegar ao componente que você quer inspecionar, visualizar, fazer os registros. Muito importante ressaltar também que quando a gente está realizando a inspeção, a maioria dos boroscópios tem um delay, ou seja, o tempo que você clica, ele salva a foto, ele trava a foto, na verdade, congela. Você clica novamente no mesmo botão ou então em outro botão, dependendo do modelo de boroscópio, para ele salvar. Então, normalmente você já perde 2, 3 segundos só para tirar uma foto. Então, se você tem aí 7 segundos por cada dente, se você tirou 2 fotos, basicamente você vai ter apenas 2 segundos. Então, tem que lembrar isso também. E aí o estágio planetário intermediário, como a gente considerou ele com a mesma quantidade de dentes e vãos, ele vai ser exatamente o mesmo tempo do planetário de entrada. Então no final a gente vai somar essa 1 hora e 15 com 1 hora e 15 do de entrada. E para finalizar, o estágio paralelo, a engrenagem lenta a gente considerou 65 dentes, então temos 7 minutos e 43 segundos para realizar a inspeção em todo esse componente. O eixo pinhão rápido HSS, vamos ter 2 minutos e 36 segundos, já que ele é um componente menor, com 22 dentes a gente considerou. E o rolamento do LSS lá do rotor e o rolamento do LSS lá do gerador, a gente considerou também que ele ia ter 60 vãos, então vamos ter 7 minutos e 7 segundos para cada rolamento, ou seja, 14 minutos e 14 segundos para inspecionar os dois rolamentos. E por fim, o rolamento lá do rotor do HSS e o rolamento gerador do HSS, que normalmente é um rolamento duplo e você pode inspecionar os dois, mas a gente tem que considerar só um para efeito de cálculo. A gente considerou que tinha 30 vãos cada rolamento desse, então vamos ter 3 minutos e 33 segundos para cada rolamento, que no caso vai ser multiplicado por 2, já que a gente vai são 3 minutos para esse e 3 minutos para o outro. Então o tempo de inspeção desse estágio por completo é 31 minutos e 42 segundos. Então aí para inspecionar essa gearbox completa, a gente vai ter exatamente as 3 horas que a gente determinou no início do vídeo para poder inspecionar. É possível ou não é possível inspecionar 2 gearbox por dia nesse modelo que eu mostrei, né? Um modelo intermediário? Então eu não vou dizer que é impossível. Possa ser que existe um cara muito habilidoso que ele consiga inspecionar completo nesse tempo aí, né? Cara que consegue acessar sem sujar, que tem um boroscópio sem delay. Então, um cara com uma prática muito boa que consegue, de fato, pressionar 100% aí nesse intervalo que a gente mostrou de 7 segundos por dentro, 7 segundos por vão. Porém, é muito difícil. Então, vocês podem até questionar. Então, como é que é possível fazer 2, 3 por dia? Tem gente que fala até 4, né? Então, a primeira coisa que essas pessoas que fazem até 4 podem fazer, não estou falando que alguém faz, é a seguinte situação. Primeiro que ele não faz inspeção, né? O cara acessa aqui uma engrenagem dessa aqui, um guia, tirou 3, 4 fotos, que é o que vai no relatório, posso chamar isso de laudo, né? Então, ele já tirou aquelas fotos que é essenciais para montar um relatório, já pula para o outro item, e assim sucessivamente. Então, consegue ganhar muito tempo. Ah, Francisco, mas eu acho que mesmo assim, fazendo só tirando as fotos, 3, 4 fotos de um item e de outro, ainda não dá tempo fazer 3, 4 máquinas por dia. Existe alguma coisa que o pessoal faz que é possível para fazer mais rápido ainda? Existe. Que é o que a gente costuma chamar no segmento teórico de o famoso gado. Por exemplo, o que acontece? Essa engrenagem aqui, ó, junto com essa e essa aqui embaixo, são iguais. As engrenagens planetárias, essas três, tem máquina que tem 4, tem máquina que tem 5, no meu caso aqui só tem 3, né? São iguais. Então, o que o inspetor pode fazer? Se ele usar da má-fé, ele basicamente acessa um componente desse aqui e ele tira 12, 15 fotos
de ângulos diferentes, e aí ele divide essas 15 fotos para os 3 itens. Então aí ele já ganha muito mais tempo ainda. A mesma coisa se repete para os rolamentos. A gente temos rolamentos aqui das planetárias, tanto o lado rotor como o lado gerador, que vai estar do lado de cá, que são iguais. Então o cara vai acessar aqui um rolamento desse aqui, vai tirar aí a quantidade maior de fotos, de ângulos diferentes, e aí ele vai dividir essa quantidade de fotos que ele tem aqui para os 6 rolamentos, né? Então aí basicamente mata um planetário muito rápido. E a mesma coisa a gente pode fazer no segundo planetário aqui, ó, porque são iguais também, as engrenagens são iguais e os rolamentos também são iguais desse estágio planetário aqui. E aí, se o cara quiser também, só que aí seria um vacilo muito grande para fazer a mesma coisa com o planetário, com os rolamentos da estrutura do planetário, com esse rolamento aqui em laranja, que tem ele aqui e tem ele na parte de trás. Só que esses rolamentos ainda são muito mais fáceis de identificar, porque eles têm característica física muito diferente. E mesmo esses componentes que são iguais, as planetárias, os rolamentos aqui que são iguais, eu tenho um método para você identificar esse famoso gato. Então, você aí que é de uma gestão, de uma empresa e quer ficar por dentro desse conhecimento para evitar passar por essa situação, ou até mesmo você que tem apenas a curiosidade, me procura aí, eu deixo no comentário aí, que eu estarei te fornecendo aí algumas informações para você ficar atento a esse tipo de situação. Então, pessoal, o que eu tinha para mostrar nesse vídeo era basicamente isso aqui, né? Matematicamente falando, para a gente comprovar o tempo que um inspetor tem para poder realizar 2 máquinas por dia, o tempo que ele vai ter por item, né? Por dentro, por vão e por estágio, e para gearbox completo, seria esse tempo aí. Também não tenho palavra de rei, não estou dizendo que é impossível. Na minha opinião, um profissional normal, ele levaria aí de 5 a 6 horas no mínimo para personal uma gearbox desse modelo. Então, aí, isso foi o tempo que a gente tirou, que a gente determinou no início do vídeo para realizar a subida, abertura das tampas, bujão de inspeções, a máquina esfriar um pouco, fechamento e descida, né? Então, aí ele teria mais 1h30 em cima dessas 6 horas aí. Então, teria ali 7 horas e meia só para inspecionar a máquina. E aí ele teria mais 1h30 para realizar seu relatório, seu laudo, que aí seria a inspeção perfeita, uma máquina por dia, uma inspeção bem feita, uma inspeção completa. Então deixa aí seu comentário, se você gostou do vídeo. Se você tem alguma dúvida sobre DriveTem eólico, que eu possa ajudar, que eu não puder, a gente vai estudar junto. E se você quer algum vídeo assim, explicativo como esse, sobre algum assunto determinado, que eu analise, se for um tema legal, que dê um vídeo, a gente vai estar fazendo essa troca de conhecimento.